Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 82, conversando com os arquitetos de universos. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card, na descrição, confere lá e volta aqui para o vídeo para você ficar bem por dentro do assunto, beleza? Então, essa sessão foi muito bacana, né? Vamos lá. Quem foi o comunicante? O comunicante é uma criatura já plural, certo? Para vocês entenderem, ele está num plano primordial. O que significa isso? Significa assim, nós aqui no processo de encarnação estamos num plano específico, que é, vamos dizer assim, diminuído energeticamente, para que a gente possa experimentar todo um novo universo de sentimentos e emoções, certo? Que não são possíveis de serem experimentadas num nível mais macro. É preciso, então, de uma redução para que a gente pudesse experimentar, então, todo esse aspecto mais único, né? Mais minucioso dos sentimentos, tá? São desdobramentos de processos mais, assim, energeticamente falando, processos mais macros, né? São sentimentos maiores, então você vai diminuindo, quebrando, e você começa a ter detalhes e adjetivos que a gente dá aqui, né? São vibrações, frequências específicas que não são possíveis de ocorrerem no plano primordial, tá certo? Então, este comunicante está no plano primordial. Qual que é o plano primordial, Thiago? É o plano do Zala, por exemplo. E de outras consciências que já apareceram aqui. São consciências que já não têm mais forma, já descartaram seus corpos mentais e perispirituais, vamos dizer assim, né? Falando de um jeito bem simples assim. E a comunicação, se percebe que ela é coletiva, né? É um ser que fala em uníssono com outros seres, uma comunicação coletiva, mas que segue uma mesma frequência, um mesmo roteiro, né? Então esses seres, né, são amorfos e já não tem mais forma, quanto mais nome. Eles não têm, se eles passam alguma coisa, é mais porque a gente precisa do que porque eles precisam, tá? É mais porque eles entendem nosso estado atual, tá? Qual que é a função destes carinhas, deste carinha, porque a gente pode chamar de um cara só. A função dele é de criar universos. Mas, Thiago, como é que é esse negócio e tal? Se vocês forem observar, o PCE recebeu, cada um de nós quase, se não todo mundo, hein? A Márcia já tem aqui no canal, o Renan já tinha uma sessão dele aqui, e aí agora está entrando a da Gisele. Elas falam as mesmas coisas de jeitos diferentes, tá? A Márcia mostrou, no meio da sessão da Márcia teve aquela comunicação que ela estava mostrando para ela como saía do buraco negro, como saía do vazio, né? Todo o processo de criação aqui dentro e como que funcionava a geração de um plano, depois como é que funcionava, né, a criação da vida e etc. E uma coisa é departamentalizado, tá? Esse é um bom episódio, eu vou deixar aqui no card para vocês verem. E o Arturiano, que conversou com o Renan no episódio 35, também fala sobre a criação, né? Então, basicamente, funciona em departamentos. Estes seres especificamente, eles arquitetam o processo. Então, eles traçam o processo. Eles idealizam, vamos chamar assim, baseado nas experiências que eles têm, que precisa partir de um princípio, entendem? Tudo precisa partir de um princípio gerador, um princípio criador, ou como alguns chamam, o verbo. Vocês estão entendendo? É um princípio masculino, mas não confundam com o masculino com homem, né? Entendo que é o processo ativo da criação. Então, ele é o processo que cria, né? Que idealiza, que traça, que desenha. Esse seria o processo masculino da criação. Então, Shiva,
certo? É o Exu, né? São arquétipos da criação, do nada, né? É o falo, né? É essa a ideia, tá? Então, esses caras representam isso, tá certo? Eles traçam, eles são os arquitetos, entendeu? Eles não são os engenheiros, eles não são os pedreiros mesmos, os mestres de obras, nem seus ajudantes, eles são os arquitetos, eles montam o projeto. Depois a galera vê, depois vem o engenheiro, depois, vocês estão entendendo? Depois vem o pedreiro, né? E cada um está dentro do seu departamento, do seu quadradinho, fazendo aquilo que sabe mais para contribuir com uma ideia do todo. Quem que representa o todo neste momento? Estes carinhas que estão idealizando. Porque a geração passa pelo princípio dele. Entende? Os arcturianos chamariam eles de... quando eles falaram no episódio 35, que o universo é a criação de uma mente muito poderosa. Estes são os caras da mente muito poderosa, certo? Eles são os caras que arquitetaram. O resto foram as construções daqueles que ele chamou de, que, né, nesse episódio, são como se fossem as cartas, né, as linhas, né? O resto são as linhas que cada uma está trabalhando uma função específica, né? Exemplo, Thiago, você tem o demiurgo, né? Qualquer um outro ser que estiver entre nós e esse cara, são seres de manutenção, né? Seres que vão fazer a manutenção da ideia, né? Então estes seres, eles já não têm mais 7, 8 ionas, eles já têm 9 para cima, tá certo? Os seres da manutenção. Então esses carinhas, eles têm mais também de calculo, mais de 10 ionas, certo? Porque eles são seres que estão acima dos seres que fazem a manutenção, tá? Essa é a ideia de onde esses caras estão. Se nós tivéssemos que traçar, é muito louco isso e é muito difícil de as pessoas entenderem. Se nós tivéssemos que e é por isso que a gente não fala isso muito abertamente. O Estudando não tem tanta gente assim vendo, mas eu estava pensando sobre isso. Se nós tivéssemos que falar para as pessoas que usá-la está em um processo de expansão maior do que Jesus, as pessoas iriam torcer muito o nariz. Estes caras estão acima já do nível de Jesus. Vamos entender dessa maneira, assim, falando de um jeito bem, assim, Jesus ainda não chegou no nível, ele está chegando no nível de criar universos também. E ele fará o dele, né? Vocês estão entendendo? Então, é isso que acontece. A diferença de Jesus é muito interessante, porque existem seres que fazem todo o processo deste nosso lado do universo dos arquétipos e chegam do lado de lá, certo? Do universo primordial, tá? Esse universo primordial, vamos falar, tem gente que fala que é o universo angelical, o Urantia falaria isso, tá? Então, é um universo já que ele tem outras ideias, outras formas de evolução, as regras não são as mesmas, tá? Então, o que acontece? Jesus saiu daqui, desse universo dos arquétipos, e passou todo o processo expansivo dele aqui, e aí ele está indo para lá, né? E isso tem grande valor, entende? Estes seres, muitas vezes, no caso desse comunicante, eles já nasceram desse jeito, ou eles já nasceram nessa condição deste plano, tá? Então, quando a gente fala de ionas, é muito confuso, porque o ser já pode ter nascido com 9 ionas, aí você fala assim, pô, mas então isso significa que ele pertence já passou por 9 reinos, né? Sim, mas não literalmente, vocês estão entendendo? Então a classificação ionádica, ela vale muito mais para quando a gente está dentro falando dos universos dos arquétipos do que quando nós falamos de seres que já nascem evoluídos, expandidos, vamos dizer assim, porque esses seres, eles foram gerados em um tempo onde o universo primordial deles era o último, vamos chamar assim, né? Então é um outro processo que aconteceu com eles, né? Então veja como que a criação e a manifestação de vida, ela não se dá de um jeito linear como a gente imagina aqui, né? Esses são só processos diferentes que acontecem, tá certo? E a gente está estudando isso aí, tá bom? O que ele fala no geral aqui, além de tudo isso que eu estou falando, são coisas que ele falou também, né? Explicando de um jeito mais livre, né? Mas ele passa alguns recados para o projeto, principalmente na segunda parte, que vocês vão ver essa semana aqui, amanhã acho,
mas ele fala alguma coisa para mim aqui já, que era um processo muito interessante. Muitas vezes eu recebia informações durante as comunicações, as sessões em si, e eu não registrava ou não falava, eu suprimia muitas vezes o meu próprio processo dentro do projeto, porque eu queria que quem brilhasse, quem aparecesse, quem fizesse todo o processo fossem os médiuns ali naqueles momentos, né? Mas na verdade eu comecei a reparar que muitas vezes as informações estavam vindo para mim de um jeito mais codificado dentro daquilo que eu já estou compilando. Então começou a fazer mais e mais sentido a minha intervenção, eu escrever, entendeu? Muita coisa. E é sobre isso que ele estava falando no processo onde eu estava decidindo isso, quando eu estava vendo, observando esses aspectos da minha participação nas sessões. Então foi interessante, porque isso contribuiu de certa forma para que eu tivesse a função que eu tenho hoje, né? Que é um pouco confusa para as pessoas. Tem muita gente que escuta eu falando nas sessões e fala assim, cara, esse cara aí só quer aparecer, está falando muito, tem que deixar a consciência falar. É um trabalho de pesquisa, né? Então entender o que está sendo falado é parte do meu trabalho, no sentido de conseguir compilar aquilo que está vindo, linkando com o que já veio. Então a gente precisa entender, muitas vezes a gente precisa se pronunciar, né? E essa era a grande dúvida daquela época, né? E isso já é vencido, mas enfim, acho que essa sessão, eu não me lembro a data, mas é 2020, né? Que mais que ele fala? Ele fala da transição. Esse é um aspecto interessante. Eu quero mexer um pouquinho com a dualidade de vocês, tá? É o seguinte, se vocês entendessem que a expansão de... Pensar bem para falar isso. Se vocês entendessem que a expansão de vocês faria com que outros que não estão expandindo na sua velocidade sofram, você continuaria na sua caminhada livre, firme, fortemente rumo à sua iluminação? Pois é um pouco isso que se trata a transição, tá bom? Putz, é um jeito meio... Eu tô falando isso que é para mexer com a dualidade de vocês, mas é um pouco disso, tá? Conforme você vai entendendo o processo da transição, você percebe que é inevitável que ocorram eventos que as pessoas classificarão como negativos. Por quê? Porque o processo de classificação de positivo e negativo ele é humano, tá bom? E o humano classifica como negativo aquilo que tira ele do lugar, cara. Essa aqui é real. Aquilo que não é legal, que tira ele do lugar, que vai contrário à sua expressão e ideia de vida, será negativo. Tá? Então é um julgamento. A gente já falou sobre isso. Então, o humano vai classificar muitas vezes aquele que está, como o Espiritismo gosta de dizer, repetindo de ano, né? Ele vai olhar para essa transição, ou aquele que não está passando de ano, vamos chamar assim, aquele que não está passando de ano, vai olhar, né, para isso, mesmo aquele aluno que está na média, e pode falar, nossa, que triste isso, que terrível, né? Esses acidentes, essas condições, essas coisas todas, não vão ter essa ideia de que a transição necessita dessa, entre aspas, peneira, tá? Porque essas pessoas estão ainda muito alinhadas no seu ego, querendo vivenciar processos terrenos, né? Entendem? Então, é muito complexo você falar sobre transição. Então, o que a gente tem que entender nisso, tá? E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a abrir nossas ideias para isso. A transição, quando você fala em transmigrar, ou seja, tirar gente encarnada daqui e levar para um outro plano que condiz com o seu aspecto
expansivo, ou seja, frequencial, você está ajudando aquela pessoa a andar mais rápido e, ao mesmo tempo, ajudando aqueles dos quais são, entre aspas, atrasados pelo andor destes que estão atrás, tá? Eles não gostam de dizer dessa forma como eu estou falando, mas nós vamos falar assim para facilitar o entendimento do que está à frente e do que está atrás. Mas não é à frente e atrás, tá? É só um estágio daquilo que se está querendo aprender. Existem estágios classificatórios frequenciais do que está querendo aprender. Tudo isso na base é desejável. Somos de fato grandes atores. Não há uma meritocracia neste processo tão grande quanto a gente imagina, quanto o Espiritismo sempre disse, tá? Não é tão meritocrático. É mais baseado no que se está necessitando ver. E isso, muitas vezes, significa ir para um lugar nada bonito. Mas essa expressão é só uma expressão. Você é só uma expressão. A sua essência pode ser magnificamente bela e já expandida. E você é uma expressão do que falta para aquela consciência lá expandida. Entender-se ou aprender ou ver, então, faz parte que nós estejamos participando do processo. Vamos entender dessa maneira? Porque ajuda mais a dualidade do processo. Então, quando alguém está aqui repetindo de ano, na prática, é bom para esse carinha ir verificar uma vida num planeta onde ele seja o protagonista das mudanças, tá? Vamos falar da intervenção de Capela aqui na Terra, ou até mesmo dos exilados de Nibiru aqui, tá? E a gente vai entender que tanto os Anunnakis que estiveram aqui, quanto os Caperinos que estiveram aqui, no fundo, foram todos exilados da sua terra natal. E as intervenções que eles fizeram foram benéficas para a matriz deste plano onde eles foram inseridos. Foi um grande avanço consciencial, né? Porque o que se tinha de média antes era consciencialmente inferior. Pô, Thiago, mas esses caras eram mauzão, velho. Então, é o seguinte, cara, aí tá a tua dualidade classificando consciência. A expressão deles enquanto seres, a expansividade era maior, mesmo que você considere como negativo. Porque lembrem-se sempre, a frequência, a dualidade do processo é o seguinte: você não pode definir densidade, né, como negatividade. Estão entendendo? E também não pode definir, enfim, que o ser que está indo para esse outro planeta, ele não é evoluído porque ele está vibrando ou fazendo algumas coisas que são negativas. Não. Há expansão na negatividade. Tá certo? Isso é muito importante de ser compreendido. Senão a gente cai numa armadilha positivista de acreditar que o mal tem que sair do planeta. Nunca vai sair do planeta. E se você acha que o mal tem que sair do planeta, tudo bem também. O que vai acontecer? Você vai para um outro plano, onde você vai passar então a purgar o aspecto positivo que existe na sua essência, até que você entenda que aquilo não é o bastante. E o mesmo acontece com quem é muito negativo. Há de se compreender que existe só, vamos dizer assim, entre aspas, um caminho onde todo mundo vai entender no fim das contas, e é o caminho da neutralidade, que é quando você decide para que lado ele vai atuar conscientemente. Tá bom? Então, é importante percebermos que a transmigração,
para quem está transmigrando, ela pode ser muito ruim. A percepção, de novo, aquilo que eu falei. Se é diferente, se está te causando alguma coisa que vai te tirar do seu eixo, então ela passa a ser muito negativa, porque é assim que a gente vê. Então esse é o processo. Tem gente que está fazendo uma transmigração e vai achar que isso é muito ruim. Mas isso pode ser muito benéfico para o envolvido, né? Então a gente tem que parar de olhar a transição do nosso irmão, que não vai transcender da forma como a gente de repente vai, e achar que aquilo é negativo. Não, aquilo é o que ele tem que passar. Tá certo? Então, para algumas pessoas, a transição vai ser realmente muito negativa. Eu gostaria de falar mais sobre isso e nós vamos ter uma live só para falar disso. Beleza? Na semana que vem, tá? Que não tem vídeo na semana que vem. Episódio normal, é uma live. Beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem bem até semana que vem. Fui, povo! Tchau, tchau.